Cresce a aprovação ou apoio internacional à Rússia. Isso, para quem acompanha aqui o canal, é zero surpresa. Mas para a mídia internacional e até para a nacional, isso soa como uma coisa inovadora e totalmente infundada. Hoje, meu trabalho aqui e a nossa tarefa é de analisar essa questão de apoio internacional à Rússia e tentar explicar o porquê isso acontece, por que há um apoio à Rússia e por que os Estados Unidos eles estão cada vez mais perdendo seu espaço dentro do jogo de narrativas. Claro, tem um motivo por detrás disso e por detrás de todas essas questões que eu estou comentando. E isso passa muito pelo que aconteceu nos últimos 30 e 40 anos na política internacional, que levaram efetivamente à guerra e que levaram também a uma descredibilização dos países da OTAN e dos Estados Unidos. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha esse trabalho que a gente vai fazendo. Eu me chamo Bruno Hemming, sou economista, eu sou doutor em Relações Internacionais e faço análises do internacional, de tudo que interessa no mundo, que tem de mais variado, de assuntos os mais complexos às vezes, que a gente decodifica e tenta criar um caldo crítico para poder analisar as coisas com mais isenção, no sentido de não tomar um partido de um lado ou de outro, mas sempre com opinião própria e fazendo análise, né? Uma coisa é você fazer torcida, outra coisa é você fazer análise. Aqui a gente faz análise e é para isso que estamos aí. Bom, o caso da Rússia e do apoio internacional, ele se traduz em números. É um apoio que ele é discreto nesse momento, mas também há questões que envolvem essa descrição dos países que não necessariamente apoiam diretamente a Rússia, como é o caso do Brasil. O Brasil está no BRICS, mas não apoia a Rússia, efetivamente votou contra a Rússia, né, na votação da ONU, quando se deu um ano da guerra, e há motivos para acreditar que o Brasil ele não necessariamente tenha um problema ideológico ou moral com a Rússia, mas ele tem questões geopolíticas que vão atacar ele diretamente ou afetar diretamente a nós brasileiros, e por isso da posição, talvez seja até uma questão da diplomacia mesmo, de como ela funciona aqui no Brasil, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Agora, isso reflete nos países que efetivamente talvez deixem de apoiar explicitamente a OTAN e os Estados Unidos. O número de países que efetivamente deixou de ser contra a Rússia passou de 135 para 122. É um número que é expressivo, e países que antes não apoiavam e agora apoiam praticamente a Rússia, na prática, saiu de 32 para 35. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que há uma série de eventos que estão sendo assimilados pelos países e que a opinião pública dos países pode variar, né, do seu apoio ou não à guerra, ou achar que é justo ou não a guerra, que está do lado da Rússia ou está do lado da Ucrânia ou da OTAN, dos países que fazem parte dessa linha de defesa que está financiando a Rússia na prática. Aqui, vale destacar que dentro de cada país as opiniões são variadas. Se perguntarem a mim, eu vou dizer que sou contra. E eu acho que a Rússia não deveria ter invadido coisíssima nenhuma. Guerra é sempre horrível, porque morre muita gente, destruição. Claro que há invenções tecnológicas que são derivadas da guerra, mas isso poderia muito bem acontecer sob qualquer outro contexto. Então não é uma justificativa, não existe esse negócio de economia de guerra, ele é uma questão que não é válida para a gente pensar, por exemplo, no desenvolvimento social de uma sociedade, no desenvolvimento econômico. Não funciona. Guerra é ruim. Mas, por outro lado, isso é a opinião de muitas pessoas, principalmente os países e pessoas que fazem parte de sociedades, né, que não são dos países desenvolvidos, pensam que é sobre a hipocrisia. Existe uma guerra, né, uma disputa que é travada há pelo menos 30, 40 anos, que é entre a defesa da democracia de um lado e a oposição ferrenha a ditaduras, né, que é legítimo, e a regimes políticos que são chamados de autocracias ou que não têm as mesmas instituições, as mesmas práticas consagradas pelas grandes democracias. E aqui reside o primeiro problema. Por quê? Os Estados Unidos, quando invade o Iraque, e aqui já adianto, vai ter um vídeo sobre o Iraque, sobre os 20 anos que a guerra do Iraque, entre mil aspas, comemora esse ano. E quando houve a invasão do Afeganistão, do Iraque, havia a necessidade do governo dos Estados Unidos de promover valores relacionados à democracia, à liberdade, inclusive com uma pauta moral bastante forte que dava um suporte para toda essa invasão.
olhando para aqueles povos que moravam no Irã, aliás, no Iraque e no Afeganistão, é até um ato falho, porque o Irã também está sempre na jogada, né? Mas que moram nesses países como moralmente inferiores por não serem democracias e também por não partilharem da mesma fé que os Estados Unidos partilha, que a grande parte da sua população partilha, que é a fé cristã. Isso é um problema também. Agora, em termos de espalhar a democracia, desse objetivo, quando se invadiu o Iraque, né, e foi uma invasão, foi uma operação especial como a Rússia, uma operação especial, algo parecido que a Rússia chama, fez-se isso com o objetivo de efetivamente instaurar uma democracia, livrar do terrorismo, ir atrás das armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. E aqui a gente já coloca a primeira questão. Essa promoção da democracia, das liberdades, do comércio livre, ela é sempre em tese muito boa, porque quem não quer comercializar livremente, quem não quer ter acesso a produtos dos mais variados no mundo inteiro, ou ter mercados para vender os seus produtos e competir de igual para igual com todos os países. Primeiro que essa competição de igual para igual, na realidade, não existe. Há muitos acordos comerciais, muitas patentes envolvidas e muitos estágios diferentes de cada sociedade em termos de desenvolvimento. Se a gente pega o livro do Hu Shang, que fala sobre o chutando a escada, fica evidente que muitos países se utilizaram de protecionismo, conseguiram desenvolver suas indústrias mais produtivas e tecnologicamente avançadas por muito tempo, usando de protecionismo, usando de armas econômicas variadas, e quando chegaram no ponto de serem muito competitivos e baterem toda a concorrência, foram apelando para o livre mercado e pela promoção do livre mercado para que os seus produtos ganhassem da maneira mais rápida possível todos os outros que estavam ali na disputa do mercado específico de cada setor e cada produto que fosse vendido. Bom, essa é uma primeira questão. A segunda é a ideia de que a democracia necessariamente vai promover o desenvolvimento ou que ela é uma receita de bolo que todos os países devem adotar. Aqui é uma divergência teórica e conceitual que a gente deve olhar. Se a gente olha os trabalhos empíricos sobre democracia, é quase uma unanimidade que eles vão trazer a democracia como correlacionada e efetivamente alterando o desenvolvimento dos países positivamente. Mas o que não se conta é que as democracias, né, e a análise das democracias, ela tem que ser feita através da coesão social que existe nos países. E como eles são criadores de instituições, né, todas elas que a gente pode imaginar, desde a moeda que circula no país até o judiciário, os políticos, como eles trabalham em uma certa sinergia, eles têm um reconhecimento mútuo da sua importância e por isso eles trazem bons resultados. Isso é uma coisa. Agora, isso existe nas democracias, mas nem toda democracia é assim. Por isso que nem toda democracia é totalmente desenvolvida e é um país rico, como é o caso do Brasil, o país que a gente mora. Nós somos uma democracia, talvez das maiores democracias que existem. Há instituições aqui que funcionam tão bem quanto qualquer outro país desenvolvido, outras não, como a gente conhece e sabe, mas não somos desenvolvidos. Então, é sempre uma cenoura, né? A gente correndo atrás da cenoura como um cavalinho, porque nunca vamos chegar ao mesmo nível de democracia que um país desenvolvido, porque não somos a mesma sociedade que aquele país. Mas talvez o que esse discurso esconda é que talvez é necessário, né? E digo talvez de novo, né? Pela terceira vez, porque as instituições coesas é que vão contar, né? E sejam elas quais forem essas instituições, vão mudar de país para país. E cada país vai ter a sua marca, vai ter a sua impressão digital nessas instituições, da forma como elas funcionam. Um exemplo, um contra-exemplo disso, ou um exemplo mesmo desse meu argumento, é o que acontece com a China, que ela não é uma democracia pelos moldes ocidentais, mas ela tem instituições fortes e funciona, o sistema político funciona, existe uma adesão popular grande, até porque se não existisse já teria mudado o regime, e por isso que eles têm o resultado que eles têm. Mas isso até é uma questão que dá pra gente tratar melhor em outro vídeo, mas é importante a gente olhar não pela questão da democracia, por ter votações periódicas, ter liberdade de expressão e outras questões que são tão relevantes e que importam sim para o Brasil, mas pelo lado da gente ter que analisar a democracia simplesmente pelo fato dela ser um espelho de países que já estão aí com as suas sociedades totalmente estruturadas
e que tem resultados positivos. Agora, o cerne, o core desses resultados positivos é que tem que ser melhor explicados e explorados. Mas vencendo aí essa etapa aqui da minha exposição, eu queria apontar, acho que para um elemento que é central para a gente entender por que outros países vão apoiar mais a Rússia, e aqui eu expando esse apoio à China e a outros países que não são desenvolvidos, mas são importantes geopoliticamente, e que é o fato de que a Rússia, hoje em dia, e a China, trabalha de maneira muito pragmática as suas relações exteriores. A sua política externa ela é voltada para atender os seus interesses e criar laços e diálogos com outros países. A China faz isso de maneira inequívoca, né? Eu fiz o último vídeo aqui do canal falando sobre a armadilha da dívida, mostrando que é uma falácia achar que a China simplesmente está enredando os países para pressioná-los e extrair ganhos de juros com esses países. Não é o objetivo da China. A China quer parceiros comerciais fortes. Da mesma forma, a Rússia. Claro, Rússia e China, principalmente a Rússia, é muito diferente em termos de poder do que os Estados Unidos. Agora, a China, economicamente, pelo menos, chega muito mais perto. Só que o que os Estados Unidos fez, ou melhor, ele não fez nos últimos 20, 30 anos. Ele fez, sim, espalhar a democracia e como eu falei, querer que os países sejam um espelho das suas instituições e das suas práticas sociais dentro deles, mas esqueceu que precisa de aliados fora do eixo desenvolvido. Olhou só para a Europa e financiou, fomentou muitas iniciativas que criaram sinergia entre os dois continentes. Porém, os Estados Unidos, ele não fez isso para outras regiões do mundo. Muitos países que agora recebem dinheiro da China, que têm relações comerciais fortes com a Rússia, eles foram totalmente esquecidos e abandonados pelos Estados Unidos, que não viram necessidade de estar ali, de investir ali, de ter as suas relações econômicas mais equitativas com esses países, porque simplesmente o mundo desenvolvido é com quem eles tinham os melhores relacionamentos, tinham as melhores conversas, tinham os melhores investimentos e tinham mais lucro. Era mais fácil ter boas relações com a Alemanha, com a França e produtivamente jogar suas empresas a terceirizarem os seus serviços na Ásia, no leste asiático, do que criar laços econômicos, investir em infraestrutura, investir em educação, investir no crescimento da indústria de países que são de baixa renda ou mesmo os em desenvolvimento. Essa diplomacia era menos custosa. E para fazer as vezes da segurança, o que os Estados Unidos fez? E para garantir que esses países não se rebelassem contra e se sentissem pressionados, espalhou bases militares no mundo inteiro. Se a gente vai olhar a quantidade de bases que os Estados Unidos têm, é uma coisa absurda. E no mundo inteiro, em todos os lugares. Aí vira uma coerção meramente militar e deixa de ser uma forma de criar vínculos reais. E por isso, efetivamente, os países têm se voltado contra, porque existia uma promessa que a democracia ia levar a desenvolvimento, que se houvesse um alinhamento internacional e de votações e de aspirações internacionais, né, entre os países com os Estados Unidos, ia criar um laço mais forte, uma prosperidade mais forte acontecer. Isso não aconteceu. Com a China aconteceu, com a Rússia tem acontecido mais agora. E, obviamente, os países vão olhar para os seus interesses, ver o retrospecto histórico e analisar suas ações futuras. Não tem nenhuma perspectiva com os Estados Unidos e com os países da Europa, né, da OTAN. Então, vão para onde tem alguma coisa, né? Onde os seus vizinhos estão conseguindo prosperar e ele mesmo está recebendo investimentos, esses países, né? E é muito fácil, a decisão é muito fácil para eles. Então, é por esse lado que tem que ser olhado, né? O resultado da política externa dos Estados Unidos é muito mais via força do que via uma cooperação ou via acordos comerciais, acordos econômicos. É muito empobrecida a relação que os Estados Unidos estabeleceu com diversos países e esses tendem a cada vez mais se virar contra a política que os Estados Unidos faz junto à OTAN de financiar a guerra e de promover todo esse caos que o mundo vive. E, de certa forma, fazendo isso, o que os países também vão pensar? O que os Estados Unidos fez também prodigamente nos últimos anos? Crises econômicas, muitas surgidas, né, do próprio motor de crescimento econômico dos Estados Unidos, que são as finanças, o sistema financeiro, nasceram lá e na hora de lidar com a crise, de resolver, foram atitudes totalmente imperiais, totalmente
se comportando como o grande rei do sistema internacional. Quando se vai fazer uma política como o quantitative easing, que é espalhar dólar pelo mundo inteiro, os Estados Unidos não perguntou para os outros países se isso ia ser legal. Não dividiu as decisões, simplesmente foi lá e fez. Da mesma forma agora, ajudando a Rússia a continuar com a guerra, aliás, dando apoio financeiro e bélico à Ucrânia, fez com que a guerra se mantivesse até agora, e isso causou problemas internacionais gigantescos. Aumento do preço das commodities, inflação no mundo inteiro. E quando vai combater a inflação, que é um problema que tem, em certa medida, uma culpa dos Estados Unidos por não ter, até agora, puxado conversas de paz com a Rússia e feito esse esforço por achar que a Rússia é um pária. Porque a Rússia não é uma democracia, é uma autocracia. Essa é a imagem que se vende. Quando vai resolver o problema da inflação interna, né, que é um problema para quem mexe com finanças, sabe que a inflação é horrível. E, claro, sendo o motor dos Estados Unidos das finanças, eles vão atrás de resolver esse problema. Quando vão fazer isso, jogam a taxa de juros a 5% ao ano, causando ainda mais problema associado aos problemas que já vêm da Covid e vêm da guerra, que não parou ainda. O preço das commodities sobe, do petróleo sobe, e junto o crédito internacional e as finanças internacionais passam por uma restrição absurda. A animosidade que vem daí, ela é evidente, ela é óbvia. E quem não enxerga isso é porque está apoiado em questões morais muito abstratas e muito subjetivas. E aí eu falo subjetivas porque, como eu falei, eu condeno a guerra. Só que eu também condeno a ideia de que a OTAN pode, simplesmente avançando as suas pretensões de segurança para fazer frente à Rússia, que já foi um império, uma grande potência quando a União Soviética, e fez isso. E isso não foi aceito pelo povo da Rússia, isso não foi aceito por nenhum governo da Rússia, tirando dos primeiros anos, ali dos anos 90, porque eles queriam efetivamente se atrelar ao bloco europeu e, a partir daí, comprar a ideia dessa ideia de democracia que eu falei, de livre comércio, de financiamento externo facilitado, de uma comunidade internacional integrada que fosse cooperar em todos os assuntos, desde de assuntos bélicos, assuntos comerciais, assuntos societários, né, de melhoria da vida do bloco europeu, que a Rússia, naquele momento, estava querendo se integrar efetivamente. Isso não aconteceu. Houve uma rejeição categórica. Ninguém queria a Rússia por achar que ela é um perigo, que ela achar que ela era uma ameaça para os países da Europa, por todo o passado. E agora, com a guerra, isso vai se fortalecer, porque todo mundo continua vendo a Rússia como uma ameaça, porque invadiu a Ucrânia, só que se esquecem do comportamento totalmente irresponsável de querer buscar que todos os países se atrelassem à OTAN. E, claro, quando vai tentar isso com a Ucrânia, que está totalmente ali integrada com a Rússia, em termos culturais, inclusive, tem vídeo do Zelensky falando russo na internet, né? Isso é uma coisa para a gente prestar atenção de verdade. Quando você vai por esse lado, você percebe que ali era a linha vermelha para a Rússia. A Rússia já avisa isso há muito tempo. Quando a Rússia, em 2008, invadiu a Geórgia, também era uma linha vermelha. Geórgia e Ucrânia eram limites. E avançando na Ucrânia, dando sinais que isso poderia ser claro, a Rússia pensa que vão ter bases militares de países que fazem parte da OTAN, dos Estados Unidos, nas suas fronteiras, com mísseis podendo estar apontados a distâncias, né, atingíveis de Moscou. Então, é muito fácil de você perceber, se você fizer o exercício de se colocar no lado do formulador de política externa da Rússia e do presidente, claro, que isso ia ser uma questão inevitável. Agora, se eles estão certos de terem feito a guerra? Não, claro que não. Mas tudo é mais complexo do que se vende. O apoio à Rússia, ele vem exatamente disso. Os países estão olhando o retrospecto histórico que eles têm com os países da OTAN e os Estados Unidos. Eles estão olhando a mudança que o mundo está sofrendo, toda a revolução em termos de investimento externo direto, internacional, que a Rússia e a China estão fazendo, principalmente a China, e o que eles podem, de fato, ter que não tiveram com os Estados Unidos, e vão mudar a sua preferência. E vão efetivamente fazer um caminho diferente. O que a gente pode ver daqui para frente, os países se fechando cada vez mais, um crescimento maior de apoio à China, de apoio à Rússia, e um fechamento entre
entre mil exceções aqui, que vai colocar blocos muito mais regionalizados, muito mais voltados para interesses objetivos entre países como Rússia, China, Índia, Paquistão, Turquia, talvez até Turquia, né? Turquia ainda é um caso específico, mas coloca países que não são desenvolvidos no mesmo rol e outros países que vão tentar, como o Brasil, lucrar dos dois lados até o ponto que eles não puderem mais e tiverem que escolher. Não sei que destino o Brasil vai tomar, mas efetivamente não vai ser esse que se vende a ideia ou o sonho de uma democracia que vai tornar todos os sonhos de desenvolvimento possíveis. Talvez os Estados Unidos não tenha mais bala na agulha para fomentar isso mais e esteja escancarada aí uma época em que a gente vai ver os países apenas se interessando pelos seus próprios problemas. E não existe ética internacional, não existe moral internacional. Existem países que vão se achar no meio do caminho e tentar fazer a sua política de acordo com seus interesses, de acordo com aquilo que é importante para eles. O sonho, né, e a questão da democracia está nesse reino dos sonhos mesmo, não funcionou. E agora, pelo que parece, o que vai dar o tom dos apoios internacionais, das alianças internacionais, das cooperações econômicas e dos acordos internacionais, vai ser objetivamente o interesse e os resultados possíveis disso. Se não houver resultado, não há acordo. Se houver resultado, há acordo e há um adensamento das relações entre os países. Bom, mas era isso por hoje. É uma questão sensível, né? A gente falar sobre a Rússia, sobre o que ela representa, sem cair em grandes simplificações. Falar que a Rússia é má é fácil. Tá todo mundo falando isso. E também a gente concorda, né? E eu concordo, que a guerra é horrível e deveria parar ontem. Deveria ter parado no primeiro mês, ou nem deveria ter acontecido de maneira nenhuma. Todos os canais da diplomacia foram totalmente falhos. Só que a Rússia teve o seu grau de ameaça sofrida e os Estados Unidos e os países da OTAN tiveram a sua irresponsabilidade, o seu olhar por cima da Rússia e de outros países e também não tiveram a capacidade de buscar promover nenhum tipo de resultado positivo para os países que eles tinham intervenção ou que queriam intervir, que queriam dialogar. Aliás, o diálogo não foi uma arma né, utilizada pelos Estados Unidos. Ele, como eu falei, usou muito mais bases militares do que qualquer outra coisa. Mas por hoje era isso e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.